será sobre gasometria venosa central no intraoperatório, como interpretar. Gostaria de convidar o Dr. José Mendes, médico anestesiologista, TSA-SBA, membro do Comitê de Ciências Básicas da SBA, pós-graduação em Clínica da Dor e corresponsável pela residência de anestesiologia e coordenador médico do Centro Cirúrgico do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à SBA e à comissão organizadora do evento pelo convite. Muito me honra fazer parte desta equipe tão renomada, de estar aqui para trazer esse tema tão importante para a gente no manejo dos nossos pacientes no intraoperatório. De antemão, quero deixar bem claro que não apresento nenhum conflito de interesse, então se porventura eu vier citar aqui algum nome comercial, é meramente força do hábito, tá ok? Então vamos lá, a gente chega no nosso centro cirúrgico, estamos diante de um paciente altamente complexo, estamos diante de uma cirurgia altamente complexa. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem esse tipo de sala no seu centro cirúrgico. Não é? A gente chega, tem todo esse aparato tecnológico, a gente tem tudo que é equipamento à nossa disposição para a gente usar da forma que a gente achar mais essencial para aquele nosso paciente. Mas vamos ser realistas, isso aqui é uma realidade que praticamente poucas pessoas têm acesso. Isso a gente não fala apenas de Brasil, a gente fala a nível de mundo. Esse aparato tecnológico, ele é extremamente útil. Mas, para a gente, até mesmo aquelas pessoas que têm a disponibilidade para isso, para se utilizar, a gente precisa ter um conhecimento da fisiologia. Porque de nada adianta a gente ter todo esse aparato tecnológico se a gente não entender o que está na base de funcionamento. Se a gente não entende, a gente só vai ter números aqui na nossa frente que nada a gente vai saber interpretar. Da mesma forma, como a nossa realidade é um pouco mais precária que essa, se a gente entender a fisiologia, se a gente entender todos os mecanismos básicos de funcionamento da minha entrega e do meu consumo de oxigênio, eu consigo, com uma gasometria arterial, uma gasometria venosa e uma gasometria arterial, entregar o melhor para o nosso paciente. Porque todo esse aparato, ele até nos ajuda, mas é o entendimento da fisiologia que salva. E quando a gente passa justamente a entender essa fisiologia e a utilizar essa arma extremamente poderosa, que é a nossa gasometria venosa, a gente começa a ter uma bússola que nos orienta no intraoperatório, de tal forma que a gente consegue manejar de forma eficiente esse nosso paciente, seja para uma cirurgia complexa ou para um paciente extremamente cheio de comorbidades. A gente entendendo essa fisiologia, a gente consegue manejar bem esse paciente com um recurso que praticamente todos os nossos hospitais a gente tem disponível. Então, para a gente começar, existem basicamente 3 tipos de gasometria venosa que a gente poderia ter acesso. Que seria a gasometria venosa periférica, que ela é pouco útil na nossa prática, tá? Porque ela não reflete, de uma certa forma, todo o metabolismo do corpo. Ela vai refletir apenas o metabolismo daquela região em que a gente está extraindo essa amostra sanguínea. A gasometria venosa mista, por sua vez, ela seria aquele nosso padrão ouro, porém ela depende de um catéter de artéria pulmonar, que já seria aí um modo bem mais invasivo da gente fazer a coleta dessa amostra de sangue venoso. E, de uma forma geral, o que a gente acaba utilizando é amostras da nossa gasometria venosa central. Essa gasometria venosa central ela tem diversos sítios de punções que a gente poderia realizar, mas principalmente a níveis de jugular interna, de veia subclávia, e com o advento do ultrassom, se passou também a se utilizar um acesso venoso central a nível de artéria axilar. Só que a gente tem que se atentar que até dá para a gente utilizar esse catéter axilar, desde que ele esteja bem inserido, que a ponta desse catéter esteja a nível de veia cava superior. Um outro ponto que a gente teria também seria a veia femoral. Porém, se a gente observar, a veia femoral ela já se encontra bem mais distal e uma amostra dessa gasometria não refletiria uma saturação venosa, por exemplo, e parâmetros circulatórios gerais do corpo, mas estaria relacionado a esse membro. Que é justamente o que mostra esse artigo, que existem diferenças significativas quando a gente avalia
a gasometria venosa femoral de, por exemplo, de gasometria venosa a nível de jugular e de subclávia. Então, de uma forma geral, ela não serviria para nos guiar nesses parâmetros de microcirculação, como a gente vai ver daqui a pouco. Quando a gente vê essa relação de pegar o nosso padrão ouro, que é a saturação venosa mista, se vê que existe uma boa correlação da saturação venosa mista com a saturação venosa central. E os estudos mostram justamente que essa diferença pode variar aí entre 5% e 15%. Porém, mais do que o valor em si da nossa saturação venosa central, a gente tem que estar atento à tendência, como vai ocorrer essa variação ao longo do tempo. E se viu que essa correlação entre a saturação venosa mista e a saturação venosa central, ela segue esses mesmos parâmetros, à medida que, se uma cai, a tendência é a outra cair também. Se uma sobe, a outra sobe também, como a gente consegue observar aqui no gráfico. Então, todo esse conhecimento de gasometria, ele passa por essa balança. Simplesmente, tudo no nosso corpo tende ao equilíbrio. E a análise da gasometria, ela se baseia justamente nesse equilíbrio entre aquilo que eu estou ofertando para o meu paciente e aquilo que eu estou devolvendo da microcirculação. Essa minha oferta de oxigênio, ela vai ser dependente basicamente do meu débito cardíaco e do meu conteúdo arterial de oxigênio. O débito cardíaco, por sua vez, depende da minha frequência cardíaca e do meu volume sistólico, enquanto que o meu conteúdo arterial de oxigênio ele depende basicamente da minha hemoglobina, da minha saturação dessa minha hemoglobina e, em menor quantidade, o oxigênio que está livre no plasma. Enquanto o meu consumo de oxigênio ele vai refletir justamente aquilo que o meu corpo consumiu e está devolvendo para a minha circulação que volta ao coração para ser reoxigenado. Então, de uma certa forma, esse meu consumo vai representar a minha respiração celular. De uma forma geral, hoje os estudos tendem a mostrar a relação que existe entre a saturação venosa central e o débito cardíaco. Então, como é que eu faço essa minha interpretação clínica? Quando a gente avalia, por exemplo, a equação de Fick, que ele nos traz que o nosso VO2 ele é igual ao débito cardíaco multiplicado pela diferença do conteúdo arterial menos o conteúdo venoso, apenas por questões de ordens matemáticas a gente consegue ver que existe sim uma relação entre o débito cardíaco e, por exemplo, essa minha diferença arteriovenosa de oxigênio. E é justamente aqui que entra a nossa avaliação da saturação venosa central. Por quê? Se eu tenho, por algum motivo, uma queda no meu débito cardíaco, a minha extração de oxigênio ela tende a aumentar. E, com isso, a minha saturação venosa central tende a diminuir. Em contrapartida, se o meu débito cardíaco aumenta e o meu consumo não modifica, a tendência é a minha saturação venosa subir. Aí vocês devem estar imaginando, ok, então se eu tiver uma saturação venosa alta, ok, ótimo, então eu estou tendo um excelente débito cardíaco. Não necessariamente, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Esse gráfico ele é bem clássico para a gente ter esse entendimento entre a oferta e o consumo de oxigênio, em que em pessoas sadias, esse gráfico ele tende, à medida que a gente vai diminuindo a nossa oferta do oxigênio, a nossa taxa de extração tende a subir. Consequentemente, o meu organismo, se eu estou extraindo mais oxigênio na periferia, esse sangue, ao retornar para o coração, ele vai retornar com a saturação venosa menor de oxigênio. Então, consequentemente, eu tendo a diminuir a minha saturação venosa de oxigênio. O organismo passa, então, muitas vezes, a se entrar em metabolismos anaeróbicos, o que aumenta a produção do lactato. E, em pessoas críticas, esse gráfico tende a estar um pouco mais desviado para a direita. Então, quando a gente olha, ok, estamos diante lá do paciente, a gente funcionou uma gasometria venosa e viu, ok, temos uma gasometria venosa com a saturação venosa baixa. O que é que isso significa? Normalmente isso reflete que ou eu estou entregando pouco oxigênio para esse paciente, ou o paciente está consumindo uma grande quantidade de oxigênio. Geralmente, essa saturação venosa baixa ela está mais relacionada com problemas na oferta do oxigênio. Uma saturação venosa alta também está relacionada a piores desfechos no pós-operatório.
Por quê? Porque se essa minha saturação está alta, geralmente isso está atrelado a problemas mitocondriais, muitas vezes choques sépticos tardios. E quando a gente tem essa saturação alta, necessariamente a gente vai precisar fazer relação dela com outros parâmetros de microcirculação, com gap de CO2, com lactato, com perfusão periférica, com débito urinário. E, nesses casos, muitas vezes a gente vai precisar lançar mão de parâmetros hemodinâmicos mais precisos de monitorização cardíaca, como para avaliar delta-PP, VVS. Muitas vezes, se a gente tiver disponibilidade de ecocardiograma, a gente vê questões de contratilidade miocárdica, de fração de ejeção. Porém, uma saturação venosa normal também não necessariamente nos deixa tranquilo, porque eu posso ter uma saturação venosa normal e mesmo assim o nosso paciente cursar com sinais de má perfusão periférica. Então, nesse caso, eu também vou conduzir esse paciente como se ele tivesse uma saturação venosa baixa. E é justamente isso que traz esse artigo. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está sendo oxigenado e ele tem uma PaO2 em torno de 100, isso nos reflete, em média, uma saturação venosa em torno de 70. Porém, se eu hiperoxigeno esse paciente, eu gero com isso uma PaO2 em torno de 400, apenas esse aumento da minha FI de O2 pode ser responsável por aumentar a minha saturação venosa de oxigênio e isso não necessariamente refletir um mau prognóstico. Então, como é que eu vou aplicar isso na prática? Ao invés da gente estar analisando valores isolados de saturação venosa, a gente vai ter que avaliar a tendência dessa saturação venosa. E essa tendência, justamente, eles vão ter preditores de acerto muito maior do que quando a gente avalia apenas o número em si. E sempre que, com isso, a gente vai combiná-los com outros parâmetros de microperfusão, como o delta de CO2, que normalmente, quando a gente tem esse delta de CO2 acima de 6, isso reflete muito uma diminuição do nosso débito cardíaco. Avaliar lactato, pressão arterial, frequência cardíaca e, se possível, índices dinâmicos de responsividades, como o delta-PP, um VVS, e se a gente tiver disponibilidade de um ecocardiograma, realizar o VTI desse paciente. Então, de uma forma geral, ok. Colhi a minha gasometria venosa. Eu tenho, com isso, uma saturação menor do que 70%, o que é que eu vou avaliar? Como é que está o meu HB? Então, eu tenho um HB baixo, então provavelmente eu estou diante de uma saturação venosa baixa em decorrência de um quadro de anemia. Então, qual vai ser a minha conduta? Eu vou transfundir esse paciente. Então, não, eu tenho o meu HB normal, então, a princípio, não é a minha hemoglobina que está causando essa minha queda da minha saturação venosa central. Ok, não é HB. Como é que está a saturação de oxigênio? Porque é óbvio, se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma lesão pulmonar, um paciente que está cursando com uma insuficiência respiratória e a saturação arterial basal dele já é de 80%, eu não vou esperar que uma saturação venosa dele esteja 75%. Então, se eu estou diante de um paciente com uma saturação baixa, então muito provavelmente essa minha queda também de saturação venosa está relacionada à hipóxia. Então, a minha conduta vai ser manejar a ventilação desse paciente. Então, não, a minha saturação está normal. E aí, esse paciente é fluido responsivo, ele responde a volume. Se ele responde sim a volume, então muito provavelmente o meu débito cardíaco está baixo por conta do meu volume sistólico que está reduzido. Então a minha conduta vai ser dar volume para esse paciente. Muito provavelmente eu estou diante de um paciente com má perfusão devido a quadros hipovolêmicos. Não, esse paciente não é fluido responsivo. Então o que é que eu vou fazer? Provavelmente é bomba que esse paciente está tendo, eu estou diante de uma disfunção cardíaca nesse paciente. Se sim, eu tenho aqui um índice cardíaco acima de 3, provavelmente esse meu coração está tendendo a ter, a se mostrar hiperdinâmico. Então, muito provavelmente eu estou com um paciente diante de um choque distributivo. Não, eu tenho um paciente com meu índice cardíaco menor do que 2. Então, muito provavelmente eu estou com um paciente em que o problema está ali na bomba. E é um caso que eu vou entrar com um inotrópico, por exemplo, uma dobutamina. E é aqui que a gente desmistifica um pouco o que muitas pessoas pensam, que simplesmente uma saturação venosa baixa é igual a dobutamina. E a gente já viu que dobutamina é apenas um dos pilares que a gente poderia utilizar nesse paciente com saturação venosa baixa.
vamos agora para o outro lado. Estou diante de um paciente com a saturação venosa acima de 80, ou seja, uma saturação alta. Nesse momento, eu vou analisar os outros parâmetros. Como é que está o meu gap de CO2? O meu gap de CO2 está baixo, ou seja, se ele está baixo, isso mostra que muito provavelmente o meu problema não é de débito cardíaco. Muito provavelmente eu estou diante de um paciente com problema neurogênico. Então, não, eu tenho um gap de CO2 aumentado, isso fala a favor de um aumento de necessidade de aumentar o nosso débito cardíaco. E aí eu volto para essa parte do nosso diagrama, em que eu vou avaliar se ele está diante de um quadro hipovolêmico, cardiogênico ou distributivo. Tenho, então, um paciente com saturação venosa normal. E aí, novamente, eu também vou avaliar a perfusão. Se a minha perfusão está normal, ok, maravilha, vida que segue, a gente continua monitorizando o nosso paciente. Caso esse paciente apresente sinais de hipoperfusão, aí sim eu volto para a minha análise do meu diagrama, tentando imaginar esse paciente como se ele tivesse aí uma saturação venosa baixa. Porque, como eu mostrei para vocês, por exemplo, uma das causas da gente ter esse aumento da saturação venosa pode ser simplesmente porque eu estou dando mais oxigênio para o nosso paciente. E isso não necessariamente refletir uma perfusão adequada periférica. Uma outra forma que a gente pode se utilizar da saturação venosa central, é como esse estudo mostrou, que é predizer a necessidade de reintubação precoce nos nossos pacientes. E ele mostrou que quando a gente está fazendo as medidas para tentar extubar o paciente, e se houver com isso uma redução de cerca de 4,5% da minha saturação venosa central, isso é um preditor de que esse paciente provavelmente vai precisar ser reintubado nas próximas horas. Isso é o que nos mostra esse trabalho com uma curva ROC aqui de 0,87. Uma coisa que a gente tem de novo na literatura, que foi publicado aqui no ano passado, seria métodos não invasivos para a gente tentar mensurar essa saturação venosa central para que a gente não precisasse, por exemplo, de uma punção venosa central para poder aferir essa saturação venosa. E esse estudo mostrou que, embora exista uma correlação relativamente boa entre esse oxímetro de jugular e a saturação venosa central, foi um estudo cheio de vieses, porque foi um estudo feito na Suíça, em que ele avaliou cerca de 79 pacientes. Desses pacientes, eram pacientes que estavam em ventilação mecânica por COVID, em estabilidade hemodinâmica, ou pacientes em pós-operatório de transplante hepático. Ou seja, a gente já vê um N pequeno, 79 pacientes, não dá para a gente concluir isso para uma população geral, e sem contar que isso foi levado em consideração apenas em um único centro, em 2 situações específicas. E que, portanto, necessitaria de mais estudos multicêntricos com um N maior de paciente. Então, que mensagem a gente poderia levar então para casa? Então, se eu tenho um paciente que eu tenho uma punção de um acesso venoso central, particularmente em veia jugular ou veia subclávia, vamos sempre utilizar, a gente tem uma arma na nossa mão que pode nos guiar e nos facilitar a condução desses pacientes no intraoperatório. Essa análise da saturação venosa central pode nos guiar na nossa reposição volêmica, identificar sinais de má perfusão oculta, avaliar a resposta a vasopressores inotrópicos e lembrar sempre que a gente nunca vai utilizar um parâmetro isolado. A gente sempre vai pegar esse parâmetro e comparar com outros sinais de hipoperfusão. Era isso. Muito obrigado.